Shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. Hoje eu quero convidar você que tem filho, você que tem sobrinho, você que é filho, você que é pastor, a repensar sobre o futuro dos nossos jovens e como a gente tem tratado isso. Eu tenho certeza que você ama algum jovem, ama alguma criança. E isso aí precisa nos impactar, precisa mexer conosco por dentro. Jesus, quando ele vê uma cidade, ele fica movido de íntima compaixão. Quando ele soube que Lázaro era morto, ele moveu-se de íntima compaixão. Então, uma das nossas características é amar. Amar e nos preocupar com essas pessoas. Quando a gente olha algo, a gente fica inspirado em agir, ou seja, vem o sopro de Deus dentro de nós e nós começamos a atuar dentro dessa atmosfera. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos o próprio Cristo vivo na Terra, né? Então, quando a gente pensa assim, nós somos o templo do Senhor, habitação do Espírito Santo, mas como igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos células de Cristo em movimento. Então, como eu sempre falo, um átomo de ouro, uma molécula de ouro é ouro, e uma molécula de água é água. Então, como moléculas do corpo de Cristo, como partes do corpo de Cristo, como partes do corpo de Cristo, ele é a mente. Então, um vai ser a mão, o outro vai ser o pé, um vai agir, o outro vai interceder, um vai até lá, o outro vai ficar daqui. Então, nós precisamos fazer algo. E por que eu estou trazendo esse tema de intercessão e ação, agir como corpo de Cristo em favor dos jovens? Essa semana, gente, eu assisti não vou nem descrever, eu assisti algo pela internet, soube de uma notícia de grande proporção, assim, de uma pessoa muito influente na esfera terrena, ensinando coisas absurdas para os jovens e completamente contrárias àquilo que o Senhor nos ensina. Então, se você tem visto, eu tenho certeza que você tem visto isso, que você tem testemunhado, tem ouvido coisas que são anticristãs, ou seja, são coisas do anticristo. Nós somos aqueles que pregamos o evangelho. Você sabe de onde vem essa palavra, evangelho? Vamos trabalhar esse tema agora, eu vou precisar ser o mais breve possível para não tomar muito seu tempo, mas eu preciso que você esteja de coração aberto, com a sua mente aberta para você entender, e você precisa saber, nós precisamos saber que a palavra do Senhor, ela tem poder e ela precisa ser declarada. Então, Jeremias 9, 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Por exemplo, quando nós fomos criados, quando na nossa infância, eu faço 50 anos daqui a alguns meses, poucos meses, nós brincávamos nas ruas, nós brincávamos nas praças. Você está vendo? Jovem brincando nas ruas e nas praças. Então, a gente precisa saber disso. A morte subiu pelas nossas janelas. E a nossa casa hoje tem muitas janelas. Tem inclusive essa janela que você está olhando, que é a janela da internet, e que de repente seu filho tem um celular ou um tablet, e tem uma outra janela aberta e você não sabe quem está entrando, e de repente quem está entrando é a morte. Então nós precisamos estar vigilantes. Por nós e pelos outros. Quem dirige, não dirige só olhando o seu caminho. Quem dirige, dirige também atento ao que pode acontecer. Não é verdade? Você tem que estar atento e dirigir por você e pelos outros, que avançam o sinal, que roletam cruzamento sem olhar nem para um lado nem para o outro. Então a gente precisa orar também por aqueles irmãos que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não têm sabedoria, maturidade, discernimento,
para que os filhos deles não sejam contaminados. Porque os filhos dele também vão estar em contato com o seu. O nosso barco é um só. Se a arca de Noé fura lá do outro lado, afunda a arca toda. Então a gente precisa entender que um bem comum, um bem-estar comum, terá antes que ser coletivo. O Senhor está retido até que nós preguemos o Evangelho. Convém que ele se detenha, até que na terra tudo esteja pronto. Está escrito no livro de Pedro. E nós estamos aqui mesmo para ser enviados no meio de lobos. Jesus falou, Mateus 10,16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a gente tem que estar esperto. A gente está aqui, é isso mesmo, você é uma ovelha, eu sou uma ovelha, nós estamos no meio de lobos. Essas pessoas do mal que nos cercam. Mas nós temos que ser prudentes como as serpentes. Como é que a serpente faz? Ela fica quieta, ela fica silenciosa, ela espera o momento certo dela sair, ela espera o momento certo de dar o bote, ela fica à espreita. Ele está falando aqui de prudência. Uma serpente não fica se expondo por aí o tempo todo. E simples como as pombas. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. A gente precisa entender que existem muitas pessoas aí ao nosso redor comandando a nossa cidade, dirigindo, né, tudo que está ao nosso redor, pessoas importantes, influentes como essa que eu citei agora, mas não vou falar o nome para não dar ibope para essa pessoa e nem para o que ela falou. Então preste atenção que Jesus até elogia esse tipo de pessoa. Lucas 16:7 até Lucas 10, depois você anota. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? E ele respondeu, devo 100 coros de trigo. Ele disse, toma tua conta aqui, ó, escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, Jesus falando, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Ele está falando aqui de administração dos bens, está falando aqui de administração de riqueza. De riquezas ilícitas, aquelas que o fogo, a chuva, a tempestade, a enchente, o ladrão, as traças, corroem. Nós temos que colecionar coisas espirituais. Então nós temos que ser prudentes também, espertos. Nós temos que salvar essa geração. Por que as igrejas estão morrendo? Porque estão cuidando de si próprias e não estão investindo nos jovens. Por que não investem nos jovens? Porque eles estão de olho nas riquezas ilícitas. Quais são as riquezas ilícitas? É o dízimo, é a oferta, é a primícia. Então não estamos aqui para criticar os administradores infiéis, mas nós temos que estar atentos. E nós temos que investir no jovem, porque senão quem é que vai investir? Então, queridos, a gente precisa entender que existem os filhos da luz e os filhos das trevas, irmãos. Existe isso, né? Porquanto todos vós sois filhos da luz. Filho da luz você é. E filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Isso está dito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 5, 5, 4. Assim, pois, não durmamos, 5, 6. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, irmão, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo. E eu preciso falar para você que a gente precisa entender o que é o Evangelho. O Evangelho é o quê? O Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é a pregação das boas novas. Eu vou repetir isso algumas vezes aqui. E o que esses homens estão fazendo? Eles estão fazendo um pecangelho, eles estão fazendo um satangélio, ou um satanangélio, porque angélico é anjo. Então eles são mensageiros de Satanás, enquanto nós somos mensageiros de vida. A gente precisa, primeiramente, passar o sangue na nossa porta, proteger a nossa casa.
proteger as nossas entradas, as nossas janelas, mas depois tem que proteger a dos outros. Se você entrar lá no texto de Êxodo 12, de 21 em diante, você vai ver que naquele texto ali de Êxodo 12, é o texto da saída do Egito, né? Manda matar o cordeiro, passar o sangue na porta, tomai cordeiros, passa no molho de sopo, bota na bacia, marca a verga da porta. E aí o que acontece? Porque o Senhor passará para ferir quem? Os egípcios, os escravagistas. Porém, o sangue na verba da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, passará a persa, ele vai pular, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Então, o que está dizendo aqui, irmão? Que você tem que ter a presença de Jesus na sua casa. Esse cordeiro fala do cordeiro pascal para a saída do Egito. Mas nós temos que viver o sangue do cordeiro, que não é o cordeiro pascal, é o cordeiro que é o próprio Cristo, que foi sacrificado, morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, queridos, vamos entender isso. Adão, quando ele pecou, o Senhor matou um animal, fez vestes para ele, vestes de cordeiro. Mas nós não usamos as vestes do segundo Adão, do primeiro Adão. Nós usamos as vestes do segundo, o cordeiro que tem um espírito vivificante. Nós estamos prestes a entrar na data de Pentecostes. Nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas no sangue do cordeiro para que a gente possa ficar alvo. Nossas vestes fiquem alvas como a neve, lavada no sabão do lavandeiro. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. É isso que a gente precisa fazer. Curando toda sorte de doença. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que nós acabamos de falar aqui? Que nós somos o Cristo. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Nós é que temos que fazer esse trabalho agora. Nos compadecer, porque as pessoas estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se dirigiu aos discípulos e falou o quê? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então tem que fazer o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua terra. Então vamos parar 2 minutinhos aqui para fazer isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos que a Tua palavra é eterna, dura para sempre. Os ceifeiros são poucos, Senhor. Nós estamos com poucos trabalhadores também na nossa seara, mas nós cremos que o Senhor pode multiplicar. Então, o que nós pedimos é que o Senhor mande ceifeiros para a seara, mande pessoas para se aproximar de nós, para estar em contato conosco, para serem discipuladas e enviadas, para pregar o Teu Evangelho, para semear não só com as mãos, mas, se possível, com palavras, mas principalmente com as mãos, ou seja, com as atitudes, Pai. Então, nós te pedimos e rogamos por mais ceifeiros, porque nós estamos vendo que os campos estão brancos e precisam ser trabalhados, Pai. A colheita é muito grande nesses dias, as pessoas estão muito perdidas, aflitas. Então, a gente precisa entender que, além dos mensageiros de Deus, que somos nós, existem também os mensageiros de Satanás. Existem os acusadores. Existem aquelas pessoas que vão dizer: ah, quem é você para isso? Existe o Satanás que vai falar na tua cabeça: cara, pô, você vai pregar o evangelho com esse passado que você tem, com essa vida medíocre, mesquinha que você leva, e vai apontar só para a parte que está ruim. Mas você tem que parar de olhar para a parte da sua vida que está ruim e agradecer a Deus pela parte que está boa. Você tem que agradecer a Deus pelos dons que você recebeu, pela vida que você recebeu. Ah, você não tem nem casa. Jesus também não tinha casa, mas você fala para o diabo, o mensageiro de Satanás, ou seja, quem for que venha te perturbar a tua mente, a tua alma. Manda, cala a boca, alma.
Por que te abates dentro de mim? O Senhor, ele vai me fazer grande de cabeça e não cauda. Porque o que acontece, irmão, é que isso não acontece só com você. Isso aconteceu com Paulo também, ó. Se necessário que eu me glorie, ainda no que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele vai falando, conheço um homem que em Cristo foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se fora do corpo, no corpo. E aí ele fala da grandeza das coisas que aconteceram, aí ele prossegue lá, estou pulando alguns versículos, no versículo 12 de 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quanta coisa Deus já fez com você. E o diabo vem perturbar e atrapalhar para te paralisar, para te neutralizar. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, irmão, preste atenção. Se foi posto um espinho na carne de Paulo, que escreveu quase o Novo Testamento todo, discipulou Lucas, que escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Atos, por que você não vai fazer algo? Entendeu? Por que você não vai agir? Você precisa entender, e eu preciso entender e me lembrar sempre, que Elias, homem sujeito a paixões como nós, que meteu o pé e fugiu de Jezabel, fez descer fogo do céu. Orou e o céu fechou. Orou, o céu se abriu de novo, choveu. Então, a gente precisa crer que a gente pode orar e paralisar as chuvas no Rio Grande do Sul. A gente pode orar e mandar um ciclone para uma outra cidade. Porque ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas maiores. Então, a gente precisa entender o nosso posicionamento, quem é você, quem sou eu dentro dos 5 ministérios. Eu estou aqui fazendo um papel de mestre. Não tenho tanta habilidade de pastor. Estou ensinando. Mas eu tenho também uma atividade profética e evangelística. Estou trazendo algo aqui para você. Estou te convidando e convocando para você ser digo até mais, conjurando para que você seja um evangelista. E como mestre, eu aproveito para falar, ó, a palavra evangelizo significa trazer boas novas, anunciar as boas novas, boas notícias anunciadas a alguém, alguém que tem boas notícias proclamadas a ele. Então vai lá, conta teu testemunho, o testemunho edifica. As jubilosas notícias da bondade de Deus, as bênçãos messiânicas. Evangelion, sabe o que quer dizer Evangelion? As boas novas do reino de Deus, que acontecerão em breve. Subsequentemente também de Jesus, o Messias, fundador desse reino. Depois da morte de Cristo, o termo evangelho inclui também a pregação sobre Jesus. Então pregue Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Pregue as boas novas da salvação de Cristo. Sabe por quê? Eva, significa vida. Evangelos. E ângelo significa anjo, anjo mesmo. Então, um anjo que anuncia a vida. Então é isso que nós somos. É isso que nós temos que pregar. Temos que ser mensageiros de vida. Agora, Paulo falou do mensageiro de Satanás. O que é Satanás? O adversário, aquele que se opõe. Os príncipes dos espíritos maus, o adversário inveterado de Deus, aquele que incita a apostasia e o pecado, ou seja, se existe influência na internet incitando a apostasia, ao pecado... Gente, vamos falar de algumas campanhas que tem aqui. Adote pet, seja pai de pet, não seja filho. Campanha Child Free. Você sabe o que é a campanha Child Free? É um mundo livre de crianças. Você é mais feliz sem ter filho. Filho dá trabalho, filho isso, filho aquilo. Olha que coisa absurda. Quando disse, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Eles fazem coisas para que as pessoas, macho e fêmea, não se unam. E não se procriem, não se reproduzam. Você está entendendo? Por quê? O que acontece? Você sabe, né? Homem, mulher, filhotinho. Outro caso, as gambiarra, não dá filhotinho, não enche a terra. É por isso que tem tanta campanha
para que as pessoas não se unam, macho e fêmea como Deus os criou. Então, quem são essas pessoas que semeiam essas ideias na cabeça dos outros? Não, não casa não, não casa não. Quando Deus disse, deixe o homem seu pai e sua mãe, torne-se uma só carne. Então, quem é que é o adversário? Então, se você não está pregando o evangelho, tem gente pregando um satanangélio aí, entendeu? Satanangélio. São anjos de Satanás trazendo essas coisas para a terra. Então nós precisamos nos opor, gente. Nós estamos em guerra. Essa é a verdade. Então vamos lá, vamos continuar. A gente precisa entender que a gente precisa fazer o papel de Cristo. A gente precisa entender que ele lutou o tempo inteiro. Quando aquela mulher, por exemplo, foi pega em adultério, ele combateu aquela injustiça. Primeiro, porque a palavra dizia ali que tinha que ser apedrejado o homem e a mulher, o adúltero e a adúltera. E aí ele desafia. Ele fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele escreve o nome daquelas pessoas na areia. Sabe por quê que ele escreve aquele nome na areia? Porque está escrito no livro de Malaquias. Está escrito no livro de Malaquias que ele escreveria o nome dessas pessoas na areia para serem apagados, para serem esquecidos. Então deixa eu continuar aqui. Vamos continuar aqui. Eu estou procurando palavra, vou pular alguns textos aqui. Parará. Vamos fugir dos religiosos, irmãos. Vamos fugir dos religiosos. Jesus avisou para a gente que a gente seria perseguido por causa do nome dele, né? Como eu falei, a gente tem que ser prudente como a serpente. Viu como é que eu tive que ter cuidado para falar desses satanangelistas, né? Então, olha aqui, ó. Jesus ele está discutindo com os fariseus. E aí ele está lá no gasofilácio, ensinando no templo. E ele fala, ó, vocês vão procurar e não vão me achar e tal. Aí os caras, o que esses caras estão falando? Aí ele fala lá, ó, ele conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí os religiosos que se acham livres vão falar, nós somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Cara, lógico que eles foram escravos, cara. Eles foram escravos, eles foram para a Babilônia, eles foram para tudo quanto é lado. Eles foram escravos no Egito. Eles passaram pelo cativeiro babilônico. E eles falam, não, nunca fomos escravos. Aí Jesus fala, olha só, bem sei eu da descendência de Abraão. E vocês querem me matar, porque a minha palavra não está em vós. Então toda vez que você escutar alguém falar em matar uma criança no ventre, coisas do tipo assim, saiba que é filho de Satanás. É filho de Satanás. É filho de Satanás. E a gente precisa fazer guerra contra isso. Que guerra? Guerra através das palavras. Guerra através do conhecimento. Pregando a tempo e a fora de tempo. E fazendo as nossas obras, que são as obras de Cristo. Porque Jesus respondeu, ó, vós fazeis as obras do vosso Pai. E eles disseram, não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Então nem todo mundo que diz que é filho de Deus, irmão. Então replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, porque não vim de mim mesmo, e ele me enviou. Você se lembra que a Madonna falou que o dom foi dela, foi dado por Deus, e Deus... Ela falou de Deus. E ela veio aqui pregar um satanangélio, uma pregação do mal, satanismo puro aquele show, entendeu? Pregação de tudo que é contra Deus, é anticristo aquilo ali. Então vamos lá, vós sois do diabo, olha o que ele falou, ó. Vocês não entendem nem o que eu falo, vós não compreendeis a minha linguagem, sabe por quê? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, irmão, pregue o evangelho, mas saiba que tem gente que não vai ouvir a sua palavra. São filhos do diabo mesmo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Sabe por quê?
Ele está falando aqui que o próprio Satanás, ele falou com a Eva, para ela comer do fruto. O próprio Satanás se tornou pai de Caim, quando Caim matou Abel. Paternidade por obras, homicida, desde o princípio. Aí você vai ver que a linhagem de Caim só vai para o lado errado, é só coisa ruim, é só Nimrod, Babilônia, é tudo de ruim. Então, queridos, o que eu estou falando aqui é o seguinte, resumindo como termina essa conversa aqui, os caras pegam em pedra para atirar em Jesus e ele se ocultou e saiu do templo. Então, entenda o seguinte, as pessoas vão pegar em pedra para atirar em você, mas Deus vai te livrar. O justo tem muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas, de todas, de todas. E aqui eu quero te fazer um convite aqui, ó. Vou pegar um texto aqui na Bíblia, texto de Timóteo, falando do Evangelho, para a gente encerrar. Procurar aqui a palavra, conjuro-te. Lembra que eu falei? Eu vou te convidar, não. Eu vou te conjurar. Ó, vamos pegar aqui, vamos pegar pesado. 2 Timóteo 4. Esse texto aqui não é para Timóteo, não é de Paulo para Timóteo. É da Bíblia para nós, para mim e para você. Sobre Evangelho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade aqui é macrotúmia, ou seja, com toda paciência, com toda tolerância, mas também com constância, com firmeza, com perseverança, com clemência, com longanimidade, com lentidão para punir os pecados. Seja longânimo. E com a doutrina, essa doutrina aqui é didaquê. Doutrina, um ato de ensinar, um modo de instrução, como se fosse uma pedagogia. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, que, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Lembra que eu acabei de ler um texto de Jesus Cristo, falando com os fariseus, e eles se achando filhos de Deus, e questionando Jesus, querendo tacar pedra. Então, vai ter as pessoas que não vão querer seguir você, e vão se entregar às fábulas, como disse aqui o apóstolo Paulo. Discurso, ficções, invenções, falsidades. Agora, a palavra para você e para mim é o quê? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze um trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu sei que existem 5 ministérios, eu sei que existem pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Eu gosto de citar que o apóstolo é o polegar, toca todos os outros ministérios. O profeta é aquele que aponta. O pastor é aquele que chega primeiro. O evangelista é o que chega primeiro. O pastor é o da aliança. E o menor é o mestre. Por quê? Porque o mestre é aquele que ensina, o mais humilde. É aquele que está sempre aprendendo. Só que em todos esses ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, o que acontece? Todos têm que pregar a boa nova que é Cristo. O pastor prega a boa nova que é Cristo e faz aliança com Cristo. O mestre ensina a boa nova que é Cristo e faz aliança. O evangelista vai à frente pregando as boas novas de Cristo. O profeta, ele vai pregando o arrependimento e as boas novas de Cristo para que entrem. E o apóstolo vai estabelecendo territórios e anunciando a chegada do Cristo, preparando o caminho para o Senhor. Então, todos aqui, ó, evangelistas, está dizendo aqui, ó,
nome dado aos mensageiros da salvação através de Cristo que não eram apóstolos. Então todos nós somos evangelistas, independente se somos mestres, pastores ou profetas. E aí Paulo fala aqui, ó, cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra cabalmente, sabe o que significa? É até o fim. Encha, preencha, levar a cabo em toda parte, levar até o fim, executar. Quanto a mim, Paulo disse, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo já estava sabendo que ele estava sendo despejado como oferta. E ele fala, combati o bom combate. O que eu estou falando que nós estamos em guerra? Completei a carreira e guardei a fé. Então não perca a sua fé. Cumpra cabalmente o seu ministério, ou seja, combata o bom combate, complete a carreira. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, todos os quantos o amam a sua vinda. Então, se você ama a vinda do Senhor, se você está pregando o evangelho de Jesus para que tudo esteja pronto, convém que ele se detenha, né? Se você ama a sua vinda, não adianta só você amar a vinda e não pregar o evangelho. Porque Demas, procura ver aqui comigo depressa, Paulo está falando, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para a Dalmácia, ó, apostasia aí. A galera abandonando. Quantos você conhece que estavam do teu lado aí, lado a lado, ombro a ombro, nas fileiras, combatendo e foram embora? Somente Lucas está comigo. Então faz o seguinte, toma contigo Marcos e traze, porque Marcos é muito útil para o meu ministério. Eu não sei se você lembra que Paulo e Barnabé têm uma discussão e Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não permitiu. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traga a capa que te deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros e os pergaminhos, ou seja, não deixa para trás a sua literatura, suas anotações, o evangelho. Não deixa para trás o Marcos. O Marcos uma hora não estava do teu lado, mas agora ele vai ser muito útil. Vai resgatar as ovelhas perdidas. Jesus falou, vim primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vim senão para elas. Então vai resgatar os perdidos. Nós estamos cheios. Quantos desigrejados você conhece? Faz o seguinte, faz uma pausa nesse vídeo, pega papel e caneta, anota quantas pessoas que abandonaram a igreja, mas não abandonaram a Cristo. Esses são os remanescentes. Vai atrás deles. Se eles não quiserem vir, mas prega a tempo e é fora de tempo, vai lá, vai atrás. A gente precisa se importar com aquele irmão que foi embora. A gente não tem que ficar igual o filho pródigo, achando, tomara que ele não volte, que aí eu fico com tudo. Se ele voltar, tá arriscado ele ainda vir dar testemunho e tomar meu microfone. Não, irmão. Deixa voltar, a ovelha perdida. Você julga Jesus quando deixa 99 para buscar uma, porque uma não é você. A partir do momento que eu vi que ele abandonou 99 para buscar a minha, aí eu comecei a entender esse processo. Então, ó, vamos lá. É isso mesmo, irmão. Pega papel e caneta e vai anotar. Vai anotar as pessoas que foram embora. Vamos fazer uma lista. Primeiro de oração, depois de intercessão e depois de ação. Nós somos o corpo de Cristo. E depois as pessoas que não conhecem o Evangelho ainda. Então vamos lá. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa, especialmente os pergaminhos. Então não pare de ler a palavra. Mantenha os pergaminhos perto de você. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Então, o Senhor lhe dá paga. Quem causou mal, meu irmão, libera. A vingança do Senhor. Perdoa, deixa aí. Né? Esse texto aqui, não vão até... Está em 1 Timóteo 20. 20. Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, você tem que entender que existem os filhos de Satanás mesmo, existe pessoal do Satanangélio.
Tu guarda-te também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso lhes seja posto em conta. Eu quero lembrar que Paulo foi decapitado, irmão. Paulo foi decapitado. Mas ele estava crendo na coroa da justiça. O que você prefere, como diz o filme de Paulo? Um punhado de água que escorre pelas mãos ou todo o resto, um oceano, que é a eternidade? Então vamos lá. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Que o Senhor te revista. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. O Senhor não vai te recolher antes que você cumpra. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Então Deus vai te salvar da boca do leão. Deus vai te revestir de forças para que você cumpra cabalmente o teu evangelho, como ele está falando para Timóteo. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vai te livrar da feitiçaria, de todo mal. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Irmão, por exemplo, você sabe quem é esse Onesíforo? O nome dado a um cristão. Cara, esse Onesíforo aqui deve ser muito querido de Paulo. O nome dele apareceu aqui na Bíblia. Foi salvo porque creu. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos, todos. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Então é esse versículo que eu quero desejar a você. Eu começo com esse versículo aqui, ó. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação. Prega a palavra, insta, oportunamente ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E termino com esse: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco, que o Senhor te livre de toda obra maligna, te assista e revista pelo seu intermédio. Então vamos orar? Então grave essa mensagem. Entenda o que nós estamos falando aqui, irmão. Existe um evangelho que é a pregação das boas novas, a pregação da vida, e existe um satanangélio. Existem anjos de Satanás aqui, perturbando, impedindo a pregação do evangelho, pregando tudo o que é contrário ao Senhor. Então a gente não pode ficar calado, irmão. A gente não pode, cruzar os braços e ficar olhando. A gente tem que ter um espírito de compaixão. A natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Olha aí. Um passarinho cantando aqui atrás. A chuva está caindo. Os céus estão proclamando a glória do Senhor. Mas Jesus falou dos ceifeiros. Os ceifeiros estão pouco. Rogai ao ceifeiro. Estou rogando. Ceifeiro, vem trabalhar. Vem pregar o evangelho. Vem fazer algo pelo reino de Deus. Vem combater o bom combate. Vem concluir a sua carreira. Vem pregar cabalmente o evangelho. O Senhor vai te revestir. O Senhor vai te guardar. De você vai fluir um rio de águas vivas. Deus vai te vestir com o espírito vivificante, com as roupas do segundo Adão. Quando o mensageiro de Satanás vier encher a tua cabeça e falar do teu passado, creio eu que de repente as acusações contra o Paulo eram as perseguições que ele fazia.
que foram relatadas por historiadores. A morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. Talvez Satanás viesse lembrar Paulo disso. Você arrastou pessoas pela cidade, você perseguiu, você encontra o próprio Ananias falando para Deus: Deus, como é que eu vou orar por Paulo, Deus? Esse homem veio aqui e perseguiu a gente, ele quer matar a gente, ele veio para Damasco para nos matar, mas Deus fala: ele é um vaso escolhido, eu escolhi ele. Não amaldiçoe ninguém. Pode ser que esse mensageiro de Satanás de hoje pode ser um Saulo, que amanhã pode se tornar um Paulo. Tu já pensou você ir lá e pregar para esse cara? Porque Deus vai cegar. Tá vindo uma unção profética agora, irmão. Eu sinto isso quando isso acontece. Esse texto, não, eu já fechei aqui, ó. Já fechei aqui o esboço que estava na minha frente. O que está vindo agora é unção profética. Quando Saulo sai para perseguir os cristãos, quando Saulo está no papel de anticristo, indo lá para matar, agindo como um filho do diabo, ele encontra Jesus no caminho. Jesus pessoalmente vai tratar com essas pessoas. Jesus pessoalmente vai tratar com essas pessoas. Vai falar para elas, vai chamá-las pelo nome, porque ele, todas as coisas foram feitas por ele, para ele. E ele deu o livre-arbítrio a cada um de nós. Ele vai chamar essas pessoas pelo nome. Vamos citar agora como Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora você imagina a situação de Saulo, cego, abandonado, entrando numa cidade. Ele está entrando na cidade que ele ia perseguir as pessoas. Imagine esses homens. Sabe o que esses homens vai acontecer com eles? Eles vão ser trazidos até nós. Esses perseguidores do evangelho. Esses mensageiros de Satanás. Esses pregadores das más obras. Pregadores de morte. Esses homens que trouxeram a morte para entrar pela nossa janela. Esses amãs que nos capturam, nos preendem, nos levam como escravos. Mas nós temos que agir como aquela serva de Naamã, que falou: se você for lá, na minha cidade tem um profeta. Se lembra que Eliseu está cercado? Show. Se você não está enxergando saída, imagine se Eliseu e Geazi, um do lado do outro, e aí eles estão vendo só os inimigos cercados e eles ali, ó. Meu Deus, deu ruim. E aí Eliseu fala assim: abra os olhos do meu servo para que ele veja. O que Geazi faz? Ele começa a enxergar. Ele vê os carros de fogo, as carruagens do Senhor. E o que acontece? Eliseu pega, captura todo aquele exército sozinho. Ele captura todo aquele exército, leva até a cidade com os muros fechados, todos rendidos. E o rei fala: o que eu faço com ele? Dá pão e despede. Você entendeu? Essas pessoas que nos fizeram mal, que estão tentando nos matar, a gente vai dar pão. A palavra pão é o próprio Jesus. Ele falou: eu sou o pão da vida. Eles vieram com o pão da morte, a gente vai dar o pão da vida para eles. E vai despedi-los. E eles vão sair dali igual aquele endemoniado saiu pregando o evangelho na sua cidade, o Gadareno. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer o bem para essas pessoas, porque o bem que a gente faz vai abrasar a cabeça deles, é responder o mal com o bem. Nós precisamos ser pregadores de boas novas, vamos pregar vida, vamos fazer como Ananias. Paulo estava lá, ó, cego, na cidade dos inimigos, sem enxergar nada. Então imagine você agora, feche seus olhos. Você está numa cidade
Você não sabe mais onde você está, em qual rua você está, em qual casa você está. Você está achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Porque Paulo estava agindo como o diabo, querendo matar e destruir. E aí, essas pessoas, depois de elas terem um encontro com Jesus, Jesus vai cegá-las, para que elas não vejam você, porque é bíblico ferir o inimigo com cegueira. Quando Ló é retirado de dentro da casa dele, os inimigos que estão do lado de fora são feridos com cegueira. Então Deus vai ferir os seus inimigos com cegueira, para que você possa pregar o evangelho abertamente. Quando pegarem pedras, você vai sair, ó, igual Jesus saiu. Obrigado, Jesus. Você vai sair igual Jesus saiu, porque Jesus se ocultou, eles foram feridos com cegueira. Estou falando aqui profeticamente, tá, irmão? Não entenda como literal, nem diga que eu estou inventando, nem que é heresia. Jesus se ocultou e saiu pelo meio deles. Eles vão ser feridos de uma cegueira espiritual. Estou falando de coisas celestiais. Paulo estava ferido fisicamente de cegueira. E aí qual é o nosso papel? Se a pessoa veio nos matar, está cega, imagina Paulo está lá, Saulo ainda, permaneça de olho fechado, alguém abre a porta. Você fala, agora deu ruim. Será quem entrou nessa casa? Aí vem Ananias. Ora por ele, os olhos dele são abertos, ele sai batizado e sai pregando o evangelho. Então, irmãos, vamos orar por ceifeiros. Pai, em nome de Jesus, Pai. Chore, canarama, chodere, darashabai. Recarina, namana, chodere, hana, canarashi, candaramana, candodorodotoshi, darahana. Sim, Pai. Converte os Saulos. Nós te pedimos, Pai, vá lá e toca nessa mulher que estava pregando um satanangélio. Vá lá e toca nesses influencers, Pai. O Senhor sabe quem são. Toca nesses influencers. Toca nesses governantes, Pai. Pai, eu peço que o Senhor envie o seu anjo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Presidência da República, no STF. Cada município, cada Câmara Municipal, cada Câmara dos Vereadores, em cada prefeitura, Pai. Manda lá, Pai, um Ananias. Manda lá um anjo teu, um irmão desses aí. Irmão, Deus está te comissionando agora para você ir e espiar a terra. Vá lá na prefeitura da tua cidade. Você que passa todo dia quando vai trabalhar, passa em frente à Câmara dos Vereadores da tua cidade. Você que passa na praça da tua cidade. Você que passa no tribunal da tua cidade. Nos cartórios. Nos locais de autoridade. Em frente aos batalhões de polícia da sua cidade. Você que passa em frente ao morro da sua cidade, da favela, da comunidade violenta, você que passa em frente ao prostíbulo, você sabe que ali é o prostíbulo. Você conhece aquela porta ali, você sabe, você já passou ali, você já viu, você achou estranho, viu uma luz vermelha do lado de fora, viu algum sinal lá, um segurança. Você ouve a música que vem lá de dentro, você sabe o que acontece ali. Estende a tua mão espiritualmente para aquele local. Que o Senhor te visite de compaixão. Que ao invés de você estender o dedo apontando aquela prostituta, você peça ao Senhor para te revelar. Senhor, por que essa mulher virou prostituta? O que aconteceu na vida dela? Me dá uma palavra. Me diga onde é que ela se perdeu. Ela foi abusada por quem? Ah, pai, sim. E ele vai te falar. A mãe dela se separou, a mãe dela cometeu adultério.
O pai dela foi embora. O pai dela cometeu o adultério e foi embora. O pai dela batia nela. E aí a mãe dela arrumou outro homem. Esse outro homem, o padrasto, abusou dela. E ali, para ela fugir, ela fugiu para algum lugar. E alguém já sabia que ela foi abusada. Acolheu, recrutou. Um filho de Satanás recrutou ela, abraçou ela, falou que ia proteger. E depois colocou ela para se prostituir. Ela se tornou uma escrava e está presa lá no reino das trevas. Mas você é o evangelho. Você é o pregador de boas novas. Você é aquele que traz luz à terra. Você é aquele que vai lá. Você é aquela mulher que vai falar com ela que existe um outro lugar. Você não vai lá dentro. Não, irmão, não pensa nisso. Você não vai lá dentro. Você vai ficar do lado de fora. Você vai orar. Um é o que semeia, o outro é o ceifeiro. Você vai interceder por aquele lugar, você vai colocar suas mãos. Oportunamente vai ter uma ação ali. De repente essa mulher prostituta, ela vai sair dali, vai pegar um Uber para ir para casa. No Uber vai ter um louvor. Aí ela vai chorar no Uber. Deus sabe fazer. Ela vai chorar no Uber. Ela vai chorar no Uber e aquele motorista lá é o pregador do evangelho. De repente vai ser você. Aí você vai virar para trás. Tudo bem, menina? O que aconteceu com você? Por que você está chorando? Ah, não sei. Não sei porque eu estou chorando. É a presença do Senhor aqui. Aí você prega as boas novas. Você fala de Jesus. Fala que ele venceu a morte, que ele a ama, que ele está ali para resgatar, que o pai dela bateu nela, que o pai feriu, e Deus vai dar uma palavra, pode falar para ela, ó, eu sei, aí você vai virar profeticamente, vai olhar no retrovisor e vai falar, eu sei que aconteceu isso com o Senhor, com a senhora, o Senhor está me revelando aqui que a senhora foi abusada pelo seu pai, e a senhora fugiu de casa porque sua mãe não fez nada, aí a senhora foi e parou na mão de alguém que ia te proteger. Todo lobo vem com a pele de ovelha, e ia te proteger e te botou para trabalhar na prostituição. Hoje você é uma mulher que não consegue se relacionar, você é uma mulher abandonada, mas tem um noivo para você. Eu sei que a senhora já teve vários relacionamentos, mas tem o sétimo, existe o Cristo, o Adão vivificante, o noivo verdadeiro. Ele quer casar com você e viver a eternidade, te salvar, tirar desse mundo das trevas e te levar para o reino da luz. Existe essa possibilidade, irmão. Eu nem sei se isso que eu falei aqui é algo real que vai acontecer. Eu estou vendo isso acontecendo. Tem o traficante que vai descer para ir para a balada e vai pegar o Uber desse irmão. Vai ter o traficante que vai sair para algum lugar e vai precisar passar por algum lugar e vai encontrar lá os evangelistas. Vai encontrar um profeta. A hora que ele estiver andando lá na favela, com um fuzil dele. Gente, olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um amigo meu, ele falou que quando ele foi dentro da favela buscar o corpo da mãe dele, para poder sepultar quando a mãe dele morreu, ele chegou lá, os traficantes vieram, dele é Antônio. Os traficantes vieram, o que está acontecendo aí? O que é esse tumulto aí? O que é essa galera aí reunida aí? Não, minha mãe morreu. Nós estamos aqui para vir pegar o corpo e fazer os procedimentos. A tia fulana morreu? Ai, meu Deus! A fulana morreu! Choraram. Os traficantes choraram. Porque ela parava os traficantes na rua e orava por eles. Quando o cortejo fúnebre saiu, quando o carro da funerária entrou, foi lá na favela, buscou a mãe dele e passou, os traficantes tudo esconderam as armas, baixaram a cabeça e choraram. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É a presença de Deus no corpo morto de uma pessoa, trazendo à memória a autoridade que ela tinha naquela favela. Sabe o que eu estou vendo, irmão? As veinhas do coque, que bota o dedo no nariz do traficante e fala com ele. E avisa.
falecido, amigo meu, pregava ali na Vila Kennedy, morreu de Covid, pastor Alex. Um dia ele sentou e fez uma lista dos amigos dele que tinham morrido recentemente. Ele falou, cara, tá morrendo todo mundo. E pela lista dele, ele era o próximo. Sabe o que ele fez? Entrou numa reunião de oração que tinha na favela à noite. As irmãs do Coque estavam lá, falaram, ó, você não vai morrer porque você foi consagrado desde o ventre materno, você vai ser profeta para as nações. Ele chegou em casa chorando, contou para a mãe dele é verdade. Quando eu estava grávida de você, mulher de oração, se converteu, largou as drogas. Sabe o que aconteceu? Ele foi pregar às nações. Deus recolheu ele no período de Covid. Deus recolheu ele no período de Covid. Então, Deus vai fazer coisas na sua vida. Deus vai te trazer para pregar o Evangelho. Deus vai fazer coisas primeiro na sua casa. Passa o sangue na porta. Deus vai pregar na sua casa. Coisas vão acontecer. Então, seja um evangelista. Pregue a palavra de Deus a tempo, fora de tempo, em toda oportunidade. O tempo todo. Conjuro-te que faça isso, que cumpra o papel de um evangelista. E a graça e o favor de Deus vão te acompanhar. Irmão, estamos chegando a quase 1 hora de pregação. Foram mais de 40 minutos de palavra. Tempo profético. Deus irá converter os Saulos. Alguns Saulos vão ser convertidos. Não se importe com aqueles que vão pegar em pedra. Alguns não vão ser convertidos. Nem o próprio Jesus, ele estava na cruz, um de um lado, um do outro. Um foi salvo, o outro não foi salvo. Então não se importe com isso, não se preocupe com isso. Deus vai fazer. Deus está fazendo. Vou repetir. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Deus conta com você. Eu oro, te abençoo. Paulo, pela imposição de mãos, ele colocou uma unção, repartiu, impartiu. Eu agradeço a Deus por essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é a internet. Hoje eu estava choroso agora de manhã, conversando com a minha filha mais velha, que está nesse momento que eu estou gravando o vídeo na cidade de Canoas. Abençoei a vida dela, abençoei o ministério dela e tive a oportunidade de, junto com ela, numa chamada de vídeo, erguermos a mão, eu e ela, e abençoarmos os céus daquela cidade. Eu daqui do Rio de Janeiro, presencialmente lá, através de uma chamada telefônica e também da minha filha, que é minha carne e é do meu sangue, e estava lá como corpo de Cristo, em missão, e também como corpo de Cristo, como partícula divina, naquele lugar, fazendo a diferença com as suas mãos, com a sua mente, com as suas orações, com a sua palavra, com a sua compaixão, servindo a igreja naquele lugar lá em Canoas. Então agradeço a Deus pela internet que nos permite estarmos juntos aqui. Então entre em concordância comigo. Entre em concordância com o Espírito Santo que está entre nós. E não deixe, vou relembrar, não deixe de estender as suas mãos sobre o céu da sua cidade. Assim como Daniel chegava na janela do palácio e orava, mesmo sendo proibido orar, ele orava da janela da sua cidade olhando para Jerusalém. Então, chega da sua janela e abençoa, passa o sangue na porta para o diabo não entrar, o destruidor não entrar. Chega na sua janela, chega lá e ora, abençoa a tua cidade, abençoa os céus e fala, profetiza, aqui na minha janela o anjo da morte não vai entrar. A morte não vai entrar pela minha janela, não vai pegar os meus filhos. Na minha casa pertence ao Senhor. Fala como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vá à luta, vá servir. Ande pela sua cidade orando, profetizando. Se você é dos que jogam óleo, joga óleo na sua cidade, unge. Passa lá se você é do Rio de Janeiro, quando você passar no Sambódromo,
joga óleo no sambódromo e decreta que essa cidade é a cidade da oração. Se você é de São Paulo, unge o sambódromo da sua cidade. Se você seja lá de onde for, unge aquele lugar onde vai lá onde o pessoal fuma maconha e ora lá onde o pessoal fuma maconha. Levanta um altar de adoração nesses lugares, que a presença de Deus vai se manifestar ali e o diabo não vai conseguir chegar mais. Aquele menino, aquela menina que vão para lá fumar maconha, na hora que eles forem acender o baseado, vão começar a chorar, vão jogar o baseado fora e vão sair correndo. É nisso que eu creio, irmão. Então Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te revista, que o Senhor fira os teus inimigos com cegueira e que você possa pregar o evangelho e sair ocultamente, ninguém vai te apedrejar. E você vai concluir a sua carreira, pregar o evangelho, combater o bom combate, encerrar a sua carreira cabalmente, como disse Paulo a Timóteo, e vai guardar a sua fé. Então o que eu te peço agora é que você, que já foi convencido disso, você que enfrentou 1 hora de pregação aqui comigo, que você repasse esse vídeo para outras pessoas, que você deixe o seu comentário aqui embaixo, preferencialmente que você deixe o seu compromisso de que vai pregar o evangelho. Escreve aqui embaixo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escreve o versículo que marca a sua vida. Comprometa-se a ser um ceifeiro, um pregador. E mais. Isso é entre você e o Senhor, porque Paulo, quando ele fala isso, ele fala com Timóteo, olha aqui, ó, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, você sabe agora que você foi conjurado perante Deus e perante Cristo para você pregar a palavra. E essa palavra começa por mim, começa pela minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus te abençoe. Escreve aqui embaixo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço esse voto perante o Senhor, perante Deus, perante os anjos. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal e tem um vídeo para você assistir aqui, ó. Porque Deus vai renovar o seu ministério. Deus te abençoe. Até a próxima.